Oi, assombrações narradas. Nunca imaginei que um dia ia mandar uma história assim para vocês. Mas depois do que passei, eu preciso desabafar. Sou de Araguaína, aqui no Tocantins, e cresci ouvindo as histórias da nossa região. Sempre achei que essas lendas de encruzilhadas, aparições e espíritos fossem invenções para assustar a gente. Mas depois daquela noite, aprendi que algumas vezes o que achamos ser apenas história pode se tornar a coisa mais real da nossa vida. Tudo aconteceu em uma noite quente de verão, na época em que eu costumava voltar tarde da casa de um amigo que morava no setor oeste. Para economizar tempo, sempre pegava a Rua dos Gritos, uma ruazinha estreita que corta a cidade e desemboca numa encruzilhada conhecida por muita gente daqui. Dizem que, antigamente, essa encruzilhada foi palco de um crime brutal. Uma família inteira foi atacada ali, e a polícia nunca conseguiu resolver o caso. Algumas pessoas até dizem que, durante a madrugada, é possível ouvir os gritos dessa família, principalmente o da mãe, que teria lutado para proteger os filhos. Eu, claro, achava que tudo isso era lenda. Naquela noite, depois de uma longa conversa com meu amigo sobre futebol e histórias de infância, resolvi voltar para casa. Já passava da meia-noite e não tinha muita gente na rua. A cidade estava deserta e a única luz era a dos postes, que iluminavam mal e mal as esquinas. Quando cheguei na entrada da Rua dos Gritos, um arrepio estranho percorreu meu corpo. Olhei ao redor, tentando ignorar aquele sentimento, e continuei andando. Quanto mais eu avançava, mais escuro e silencioso o lugar ficava, como se o próprio ar ao meu redor tivesse parado. Foi aí que ouvi o primeiro som. No início, parecia apenas um sussurro distante, quase como o vento batendo nas árvores. Mas conforme eu ia me aproximando da encruzilhada, o som foi ficando mais alto e claro. Eram vozes. No começo achei que podia ser alguma pessoa perdida na rua ou até algum grupo de amigos. Mas as vozes soavam estranhas, como se viessem de dentro da minha cabeça. E de repente, eu tive certeza de que elas estavam me chamando. "Sai daqui", uma voz murmurou, quase como um gemido doloroso. A essa altura, meu coração já estava disparado. O medo começou a tomar conta de mim, mas eu continuei. Fui em frente, achando que era tudo coisa da minha imaginação. Mas quando cheguei no meio da encruzilhada, o ar ficou pesado, como se tivesse se tornado denso de uma hora para outra. O cheiro de queimado invadiu minhas narinas, um cheiro forte, como se algo estivesse em decomposição. Meu corpo travou. E foi nesse momento que eu vi, bem ali, no centro da encruzilhada, havia uma figura, de pé, de costas para mim. O que me assustou mais foi a aparência da figura. Era uma mulher, vestida de branco, mas o vestido estava rasgado e manchado de vermelho, como se estivesse coberto de sangue seco. Ela não se mexia, estava imóvel, como uma estátua. Tentei desviar o olhar, mas algo me obrigava a continuar olhando para ela. E de repente, ela se virou, com um movimento lento, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. A luz dos postes piscou, e por um instante, eu vi seu rosto. Era o rosto mais pálido que já vi, com olhos fundos, sem brilho, que me encaravam fixamente. A boca dela estava semiaberta, e dela saiu um sussurro, como se fosse um pedido de socorro. "Você ouviu nossos gritos?" Cada palavra parecia me cortar por dentro, como se ela estivesse tentando enfiar aquele som diretamente na minha mente. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos no chão. Senti uma pressão na cabeça, como se ela estivesse tentando invadir meus pensamentos. O som dos gritos ficou ensurdecedor. Não eram apenas os dela. Eram várias vozes de diferentes idades, todas gritando, suplicando. Era como se aquela mulher trouxesse junto com ela
as almas de todas as vítimas daquela rua. Fechei os olhos, tentando me livrar daquela imagem, mas as vozes continuavam. Ouvi o grito de uma criança, depois o choro de um homem, e então um último grito, tão alto que quase me fez desmaiar. Abri os olhos e a mulher não estava mais lá. A encruzilhada estava vazia, mas o silêncio parecia mais aterrorizante do que qualquer som. Sentia como se alguém ainda estivesse me observando, como se aquelas almas não tivessem terminado o que queriam fazer comigo. Cheguei em casa tremendo. Desde aquela noite, toda vez que fecho os olhos, ouço aquele grito. Tentei falar com algumas pessoas sobre o que aconteceu, mas ninguém me leva a sério. Dizem que foi só o efeito da noite ou do medo, mas eu sei o que vi. Aquela mulher, aquelas almas presas na Rua dos Gritos. Elas não vão me deixar em paz. Se você for de Araguaína, meu conselho é: evite a Rua dos Gritos. Evite essa encruzilhada, principalmente à noite. Eu fiz essa escolha uma vez e agora carrego essa maldição. Nunca mais consegui dormir em paz. Eu só espero que esse aviso chegue a tempo para vocês. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Sempre que tentava dormir, o rosto daquela mulher surgia na minha mente, como uma sombra. E não era só o rosto. Eu continuava ouvindo os gritos. Eram ecos que pareciam vir de algum lugar muito distante, mas ao mesmo tempo estavam perto, como se eles estivessem presos dentro da minha cabeça. Passei a evitar passar perto da Rua dos Gritos, e mesmo falando sobre isso agora, sinto que essa história nunca vai sair de mim. Mas o mais estranho é que comecei a perceber algo de errado na minha própria casa. Durante o dia, tudo parecia normal, mas quando caía a noite, era como se uma presença invisível rondasse cada canto. Comecei a ouvir pequenos sussurros, quase inaudíveis, vindo do corredor. Uma noite, enquanto tentava pegar no sono, ouvi claramente uma voz feminina perto da janela do meu quarto sussurrando: "Você nos ouviu, não pode fugir." Aquilo foi o suficiente para me fazer levantar e sair dali. Fui até a sala e sentei no sofá, com todas as luzes acesas, como se a luz pudesse me proteger de tudo aquilo. Mas o pior ainda estava por vir. Certa madrugada, ao tentar relaxar, fechei os olhos e senti um frio inexplicável. Quando os abri, tive a sensação de ver a sombra daquela mesma mulher parada na porta do meu quarto. Só que ela estava distorcida, como se fosse um reflexo deformado em um espelho quebrado. Gritei com toda a força que tinha, mas ninguém parecia ouvir. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Quando finalmente consegui correr para a porta, algo me segurou, como se uma mão gelada tivesse agarrado meu ombro. Virei o rosto devagar e vi a sombra daquela mulher, com o rosto a poucos centímetros do meu. Ela murmurou uma última frase: "Se você não quer me ouvir, vai ouvir os outros." Desde então, não são apenas os gritos daquela mulher que ecoam na minha mente. Agora, toda noite, ouço gritos de diferentes vozes, cada uma com uma história, cada uma com uma dor. São vozes que eu sinto que estavam presas naquela encruzilhada, condenadas a vagar por aquele lugar, e de alguma forma, elas vieram comigo. Já tentei buscar ajuda. Fui a médicos, a terapeutas, até a um padre da região, na tentativa de entender o que estava acontecendo. Expliquei tudo a ele, cada detalhe da noite em que encontrei a encruzilhada e vi aquela mulher. Mas ele só me olhou, com o semblante sério, e me aconselhou a sair de Araguaína. Disse que algumas encruzilhadas carregam maldições antigas, espíritos que não conseguem descansar, e que algumas pessoas acabam carregando essas energias com elas. Segui o conselho dele e me mudei por uns meses para uma cidade vizinha, achando que o problema ia acabar. Mas logo na primeira noite, as vozes voltaram. Elas não estavam presas ao lugar, estavam presas a mim.
Onde quer que eu vá, sinto que essas almas me seguem. Parece que quando ouço os gritos, elas encontram um caminho até mim, como se eu fosse uma porta. Parei de contar essa história para amigos e familiares. Sempre me tratam como se eu estivesse inventando tudo, como se fossem apenas pesadelos. Mas eu sei o que vivi naquela noite. Eu sei o que vi, e sei o que ouço todas as noites. Esses gritos não são invenção da minha cabeça. Agora, meu maior medo é que um dia essas vozes não se contentem apenas em sussurrar ou gritar na minha mente. Sinto que elas estão tentando me puxar para aquele lugar novamente, de volta à encruzilhada. Já pensei em voltar lá e tentar descobrir uma maneira de acabar com essa maldição, mas o medo me impede. E se voltar lá significar ser preso junto com aquelas almas? E se eu não conseguir sair? É por isso que resolvi compartilhar essa história com vocês. Talvez alguém possa entender. Talvez alguém já tenha passado pelo que estou passando e saiba como lidar com isso. Eu só queria uma noite de paz, sem esses gritos, sem essa presença sombria me seguindo. Se alguém souber o que fazer, por favor, me ajude. E se estiverem em Araguaína, peço que fiquem longe da Rua dos Gritos. Não importa o quão cético você seja, algumas coisas existem, e elas não precisam da nossa crença para continuar ali, assombrando. Sejam cuidadosos e nunca passem sozinhos por aquela encruzilhada. Por mais que me ache um louco por compartilhar isso, espero que minha experiência sirva de alerta. E se você ouvir os gritos, reze para que eles não te sigam também. Olá, pessoal do canal. Eu sou de Porto Nacional, Tocantins, e preciso contar algo que vivi há alguns anos e que até hoje me arrepia só de lembrar. Mudei os nomes aqui para não me expor muito, mas podem acreditar em cada palavra que vou contar. Minha mãe sempre dizia: "Não brinca com o que não entende, filho. Porto Nacional é cheia de histórias que a gente nunca vai compreender." Nunca levei a sério. Achava que era coisa de gente antiga, sabe? Mas hoje eu entendo bem o que ela queria dizer. Tudo aconteceu numa sexta-feira de lua cheia. Eu estava com 2 amigos, o Rafael e o Tiago, e a gente resolveu se encontrar depois do trabalho para descontrair. Naquela noite, a cidade parecia mais vazia que o normal. Era como se o vento soprasse de um jeito estranho, sabe? Mas isso não nos impediu de sair. Passamos pelo centro e resolvemos caminhar um pouco, contando causos e dando risada. Então, numa ideia que parecia inocente na hora, alguém sugeriu que a gente fosse até o cemitério São Miguel, na periferia de Porto Nacional. Dizem que é um dos cemitérios mais antigos do Tocantins, e que lá, depois da meia-noite, sempre acontecem umas coisas estranhas. Rafael, sempre o mais corajoso, desafiou: "Vamos lá, duvido vocês terem coragem de dar uma volta lá dentro." Tiago e eu rimos, meio sem graça, mas aceitamos. Afinal, era só um passeio rápido, né? Não tinha perigo. A gente pulou o muro, tentando não fazer muito barulho, e logo a gente estava lá, entre os túmulos, com o silêncio pesado da noite. No começo, estava até engraçado. A gente fazia piada para tentar descontrair, mas no fundo, todos estavam um pouco tensos. A lua iluminava o lugar de um jeito estranho, deixando tudo com um brilho meio azulado. Foi então que eu vi algo que, até hoje, não consigo tirar da minha cabeça. Perto de uma lápide antiga, vi uma figura de mulher, mas não era uma pessoa normal. Ela estava pálida, com os olhos fundos, e vestida com uma roupa antiga, parecia de outra época. No início, achei que era minha imaginação pregando peça. Pisquei algumas vezes e a figura continuava ali, imóvel, olhando para mim com um olhar que parecia atravessar minha alma. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer ou falar nada. O Tiago percebeu que eu estava estranho e perguntou o que tinha acontecido. Só consegui apontar para onde a mulher estava. Mas quando ele olhou,
Ela não estava mais lá. Foi aí que a coisa ficou pior. O Rafael, que estava um pouco mais para frente, virou para a gente e disse que estava ouvindo alguém chamando seu nome, como se fosse uma voz feminina sussurrando bem baixinho. Ele olhou para todos os lados, mas não viu ninguém. Quando ele perguntou se a gente estava ouvindo também, fiquei ainda mais apavorado, porque percebi que não era só comigo que aquilo estava acontecendo. De repente, um vento gelado soprou e a gente ouviu um barulho estranho, como se alguém arrastasse algo pesado pelo chão. Olhamos para trás e vimos que uma das lápides tinha caído, mas não tinha ninguém ali para ter derrubado aquilo. Naquele momento, o medo bateu de verdade e cada um de nós pensou em sair correndo, mas parecia que algo nos prendia ali, como se uma força invisível segurasse nossos pés. Foi então que eu senti um frio nas minhas costas, como se alguém estivesse bem perto de mim. Olhei devagar e lá estava ela, a mesma mulher de antes, com um sorriso sombrio no rosto. Ela murmurou algo que não conseguia entender, mas o som parecia um lamento, uma tristeza profunda que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Quando pisquei de novo, ela desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Eu e os meninos ficamos sem reação. Ninguém sabia o que fazer, e o silêncio voltou a reinar. Só que dessa vez, ele era diferente, pesado, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. Sem conseguir mais suportar aquilo, saímos correndo, pulando o muro e só parando quando chegamos na rua. O Tiago, que sempre foi o mais cético, estava pálido, com os olhos arregalados. Ele não disse uma palavra, mas eu sabia que ele também tinha visto algo que nunca vai esquecer. Desde aquela noite, nenhum de nós três voltou ao cemitério. É como se algo tivesse ficado lá, nos esperando, e eu não quero dar chance para encontrar aquilo de novo. Passei dias tendo pesadelos, revendo o rosto daquela mulher, ouvindo o sussurro dela no meio da noite. Minha mãe, quando soube, apenas balançou a cabeça e disse que eu nunca deveria ter ido lá, que algumas almas não descansam e vagam pelas noites de Porto Nacional, à procura de alguém que ouça sua dor. Então, deixo aqui esse aviso. Nunca, jamais, vá ao cemitério São Miguel depois da meia-noite. Não importa o quanto te chamem ou desafiem. Algumas presenças são melhor deixadas em paz, no silêncio de suas lembranças. E se um dia você passar por lá e ouvir seu nome sendo sussurrado no vento, não olhe para trás. Aquela experiência no cemitério mudou completamente meu jeito de ver as coisas. Nos dias seguintes, eu não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do rosto daquela mulher. Seus olhos fundos, o lamento baixinho que saía de sua boca. Era uma imagem que parecia grudada na minha mente. Eu tentei ignorar, seguir em frente e esquecer o que tinha acontecido. Mas quanto mais eu tentava, mais ela parecia aparecer nos meus sonhos, me encarando daquele jeito vazio e frio. O Rafael também não estava bem. Ele começou a ficar mais quieto, diferente do jeito extrovertido que sempre teve. Certa noite, ele me mandou mensagem dizendo que precisava conversar. Marcamos de nos encontrar na Praça Central de Porto Nacional, perto da Igreja Matriz. Quando cheguei lá, ele estava com um olhar assustado, bem longe de ser aquele cara brincalhão que eu conhecia. Ele contou que, nas noites seguintes ao que vivemos no cemitério, começou a ouvir a mesma voz feminina que ouvimos naquela noite. A voz chamava pelo nome dele, do mesmo jeito, só que agora era dentro do quarto dele. Disse que toda vez que apagava a luz e tentava dormir, ouvia aquele sussurro, suave, quase como um pedido de socorro. Só que ele sabia que, seja lá quem fosse, não estava pedindo ajuda. Era algo mais sombrio, como se quisesse algo dele. Eu tentei convencê-lo de que talvez fosse só a nossa imaginação, mas no fundo eu também sabia que não era bem isso. O Rafael estava perturbado,
e isso mexeu comigo. Ele ainda contou que, certa madrugada, ouviu a voz tão perto que teve a impressão de que alguém estava ao lado de sua cama. Com medo, ele acendeu a luz, mas o quarto estava vazio. Depois disso, ele parou de dormir com a luz apagada. O tempo passou, mas a coisa não melhorou. O Tiago também começou a sentir uns calafrios do nada, sempre por volta da meia-noite, como se o ar ao redor dele ficasse gelado, mesmo com o calor de Porto Nacional. A gente tentava se ajudar, mas parecia que quanto mais falávamos sobre aquilo, mais forte era a sensação de que aquela presença estava ali, ouvindo a gente. Tentamos nos afastar, parando de tocar no assunto, mas de nada adiantou. Uma noite, recebi outra mensagem do Rafael. Ele estava apavorado, dizendo que não aguentava mais, que aquela voz agora parecia gritar ao invés de sussurrar. Ele começou a evitar ficar sozinho e foi até um benzedor da cidade. Lá, o homem explicou que a mulher que vimos poderia ser uma alma perdida, uma dessas que morreu com algum ressentimento ou alguma tristeza e fica presa, vagando sem rumo. O Rafael quis saber se a gente tinha jeito de ajudar aquela alma, mas o benzedor avisou que isso não era coisa para a gente mexer. Disse que algumas almas ficam tão presas à dor delas que não conseguem entender mais nada. Só sabem que querem que outros sintam a mesma coisa. Era um aviso claro para a gente se afastar e parar de se meter em lugares como o cemitério de noite. Depois disso, a gente decidiu não ir mais àquele lugar e passou a evitar falar sobre o assunto. Parecia que finalmente as coisas estavam melhorando. Passaram-se uns meses e a gente estava conseguindo seguir a vida, quase esquecendo aquela noite. Mas às vezes, quando passo perto do cemitério São Miguel, sinto um arrepio e parece que escuto o vento sussurrando, como se a mesma voz chamasse meu nome. Eu sei que pode ser coisa da minha cabeça, mas a sensação é tão real que nem consigo olhar para o lugar. O Tiago também comenta que sente isso, como se uma parte de nós tivesse ficado naquele cemitério naquela noite. A experiência mudou todos nós, e até hoje a gente não se atreve a ir lá de novo. Ficou um vazio, um sentimento estranho, como se algo ainda nos espreitasse. E eu sei que não importa quanto tempo passe, aquela noite vai me assombrar pelo resto da vida. Então, fica o aviso para quem ouvir essa história: respeite o que não entende e nunca se aventure em um cemitério de madrugada achando que é só diversão. Algumas portas, quando abertas, nunca se fecham completamente. Olá, amigos do canal. Decidi escrever porque, depois de ouvir alguns relatos, percebi que talvez alguém já tenha passado por algo parecido e possa me ajudar a entender o que vivi. Já faz 3 anos, mas até hoje não consigo dormir direito. E há noites em que, se fecho os olhos, as lembranças voltam como se tudo tivesse acontecido ontem. Sou de Mateiros, cidade que, como sabem, fica ali no coração do Jalapão. Desde pequeno, ouvia histórias sobre a Floresta Encantada, uma região densa e quase impenetrável de mata, onde dizem que as almas dos antigos moradores do sertão ainda vagam. No início, pensava que era apenas lenda para assustar criança, mas depois daquela noite, descobri que algumas coisas por lá são muito mais reais do que a gente gostaria de acreditar. Tudo começou quando eu e mais 2 amigos, o Júnior e o Neto, decidimos acampar na beira de um rio que corta a floresta. O Júnior tinha conseguido um bom mapa e achamos que seria fácil chegar lá. Pegamos as mochilas, lanterna e fomos a pé pela trilha até o local de acampamento. No caminho, o Neto contou algumas histórias que o avô dele sempre falava, de luzes estranhas que apareciam no meio da mata, quase como fogueiras que acendiam e apagavam sem motivo. A gente riu, claro, mas lá no fundo, todos estávamos um pouco apreensivos. Chegamos no lugar perto do pôr do sol, montamos a barraca
e fizemos uma fogueira para assar carne. Por algumas horas, tudo foi tranquilo, e a conversa girou em torno de planos, risadas e histórias antigas. Lá pela meia-noite, o vento ficou mais forte, e apesar do calor do jalapão, o ar pareceu esfriar de repente. Foi quando vimos ao longe uma luz. Não era um farol de carro nem lanterna, porque vinha de dentro da mata, onde nenhum carro ou pessoa passaria. Era uma luz baixa, pulsante, quase como o brilho de uma brasa que parecia flutuar entre as árvores. O neto, que até então ria das próprias histórias, foi o primeiro a ficar pálido. Ele disse com a voz trêmula que o avô dele tinha alertado para nunca seguir essas luzes, porque elas pertenciam às almas presas na floresta, e que quem tentava segui-las não voltava. Nós, claro, não demos ouvidos. A curiosidade foi mais forte, e contra o bom senso, decidimos ir até lá ver do que se tratava. Pegamos nossas lanternas e começamos a andar pela mata, com a luz pulsante nos guiando. Quanto mais nos aproximávamos, mais as coisas ficavam estranhas. O som dos grilos e dos animais noturnos foi desaparecendo, e no lugar disso, ouvimos um sussurro baixo, quase como alguém cantando uma melodia bem suave e perturbadora. A luz, que antes parecia distante, estava cada vez mais próxima, mas também mais intensa. Ao redor dela, pequenas faíscas surgiam, quase como se estivesse queimando lentamente. De repente, o Júnior, que ia na frente, parou e apontou para uma árvore grande, quase preta de tão antiga. Naquele momento, eu vi claramente. Havia figuras, sombras de pessoas, de mãos estendidas, como se quisessem alcançar a luz. Pareciam pessoas antigas, com roupas desgastadas e rostos quase sem expressão. Eu sabia que aquilo não era normal, mas algo nos prendia ali, como se a gente tivesse sido hipnotizado. Nenhum de nós conseguia mover um músculo, e a luz pulsava cada vez mais forte, nos atraindo, quase como uma força invisível. Foi o Júnior quem quebrou o encanto. Ele gritou meu nome, e a força da voz dele me fez sair daquele transe estranho. Corremos de volta em direção à nossa barraca, mas a luz parecia nos seguir. Cada vez que olhávamos para trás, ela estava lá, como um olho vigilante, nos acompanhando entre as árvores. O pior foi perceber que o som daquela melodia, o sussurro, estava cada vez mais alto, agora quase um gemido triste e insistente, como se estivesse pedindo algo. Quando finalmente chegamos ao acampamento, achamos que estávamos seguros, mas aí notamos que a barraca estava toda revirada. Nossas mochilas tinham sido espalhadas, e as lanternas que deixamos ali estavam descarregadas, apesar de terem pilhas novas. Sentamos perto da fogueira, que já estava quase apagando, e tentamos organizar as coisas, mas o silêncio agora era absoluto. Nem o som do rio, que antes estava a poucos metros, conseguíamos ouvir. Sem saber o que fazer, pegamos as mochilas e decidimos sair de lá o mais rápido possível. Mas, no momento em que demos os primeiros passos, a luz reapareceu, agora muito mais próxima, iluminando o caminho por onde tínhamos vindo. O Júnior, que sempre foi mais corajoso, pegou uma pedra e a arremessou na direção da luz, como se aquilo fosse espantá-la. Só que, ao invés de sumir, a luz se dividiu em várias outras pequenas chamas, espalhando-se pela mata e iluminando dezenas de figuras que nos cercavam, todas imóveis, nos observando com aqueles olhos vazios. Pensei em gritar, mas nenhum som saía da minha garganta. Fomos lentamente recuando, enquanto as figuras pareciam se aproximar, como se quisessem nos arrastar para dentro da mata. Até que, num instante, a luz desapareceu, e as figuras sumiram como sombras se desfazendo. Ficamos ali, paralisados, até o neto quebrar o silêncio, sugerindo que saíssemos daquele lugar o mais rápido possível. Assim que conseguimos nos mover, corremos em direção à trilha de volta. O medo era palpável,
O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. O silêncio da floresta era sufocante, e a única coisa que conseguíamos ouvir era o barulho dos nossos passos apressados e o sussurro do vento, que agora parecia como se estivesse nos chamando de volta. Foi então que olhei para trás e percebi que a luz havia voltado, flutuando mais atrás, mas agora com um brilho mais intenso, quase hipnótico. Eu queria gritar, avisar os outros, mas a voz me faltava. O Júnior, que corria na frente, começou a se afastar de nós. Ele parecia atraído pela luz, quase como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Tentei chamá-lo, mas ele não ouvia. O neto também estava em estado de choque, paralisado, olhando para a luz que parecia dançar entre as árvores, como se estivesse se divertindo com nosso desespero. A luta entre a curiosidade e o medo estava me consumindo. Eu sabia que não deveria olhar, mas era como se algo estivesse me obrigando a prestar atenção naquela luz. Uma voz sussurrou dentro da minha cabeça, quase como se estivesse falando comigo, dizendo que tudo ia ficar bem, que podíamos confiar. O que mais me deixou apavorado foi que essa voz não era estranha, mas uma familiar. Era a voz de minha avó, que sempre dizia que a floresta tinha suas belezas, mas também seus segredos. Decidi que não podia deixar o Júnior se afastar. Ele não parecia mais em seu juízo perfeito. Foi então que fiz o que qualquer um faria numa situação assim. Gritei. Gritei com todas as forças que tinha, chamando pelo nome dele, e para minha surpresa, ele parou. A expressão em seu rosto era de confusão, como se estivesse despertando de um transe profundo. O neto também voltou a si, e juntos começamos a puxar o Júnior de volta para a trilha. Com cada passo que dávamos, a luz parecia se agitar, quase se revoltando por nossa fuga. O sussurro foi aumentando, transformando-se em um coro de vozes indistintas que ecoavam entre as árvores. O medo estava tomando conta de nós, e o que antes parecia uma aventura, agora se tornara um pesadelo. As sombras das árvores se estendiam, parecendo se contorcer em direção a nós, como se quisessem nos prender ali. Finalmente, depois de correr por um bom tempo, chegamos a uma clareira. O ar estava mais fresco e, por um momento, pareceu que estávamos seguros. Nos viramos para ver se a luz nos seguia. E, para nossa surpresa, ela havia parado na borda da floresta, pulsando lentamente como um coração. As figuras, aquelas sombras que nos cercavam antes, haviam desaparecido, mas a sensação de estar sendo observado não nos abandonava. Precisamos voltar para casa, agora, disse o neto, a voz tremendo. Concordamos sem hesitar. Começamos a nos afastar daquela clareira, mas o medo ainda nos assombrava. A cada passo, a sensação de que algo estava nos seguindo aumentava. O caminho de volta parecia mais longo do que quando viemos, e a cada curva, olhávamos para trás, na esperança de que nada estivesse nos seguindo. A madrugada chegou, e a escuridão se tornou mais densa, quase opressiva. Chegamos até o nosso acampamento e encontramos tudo como havíamos deixado. A fogueira já estava apagada, e a barraca parecia um templo de trevas. Assim que nos acomodamos, decidimos que seria melhor ficar juntos, e mesmo com medo, tentamos dormir. Foi em um momento de sono leve que eu acordei. O silêncio havia sido quebrado por um som muito suave, como se alguém estivesse andando ao nosso redor. Olhei para meus amigos, e eles pareciam tão assustados quanto eu. Um frio percorreu minha espinha, e quando olhei pela abertura da barraca, vi a luz novamente. Ela estava lá, flutuando em torno do nosso acampamento, iluminando tudo como se fosse um farol que chamava por nós. Neste momento, compreendi que aquela luz não era apenas um fenômeno natural. Era algo mais. Algo que queria nos mostrar uma verdade escondida naquela floresta. O sussurro voltou a ser audível, agora mais claro.
Voltem, voltem. Com cada palavra que ecoava, eu sentia uma pressão crescente em meu peito, como se estivesse sendo chamado para dentro daquela luz. O Júnior e o Neto despertaram, e antes que eu pudesse falar, eles já estavam olhando fixamente para a luz, como se estivessem hipnotizados novamente. Foi então que percebi que aquela não era uma simples aventura. Era um teste, algo que precisava ser superado. O que quer que fosse aquela luz, não ia desistir tão facilmente. Eu precisava agir. Levantei ainda tremendo e puxei os dois. "Vamos sair daqui!" gritei, enquanto puxava as mochilas e tentava sair da barraca. Mas quando abri a entrada, a luz estava bem na nossa frente. Aquela pulsação brilhante se dividiu em várias, envolvendo nosso acampamento como se estivéssemos em uma prisão de luz. O desespero tomou conta de nós, e sem pensar, começamos a correr em direção à floresta. A luz nos seguia, e o coro de vozes crescia. Corremos, corremos, e não olhamos para trás. As árvores pareciam se fechar, como se quisessem nos aprisionar naquele lugar. O chão estava úmido, e cada passo se tornava mais difícil. Não sabia onde estávamos indo, mas a única certeza era que precisávamos escapar. Depois de algum tempo, encontramos uma trilha que nos levou de volta para a estrada principal. Quando finalmente chegamos a um ponto onde podíamos ver as luzes da cidade ao longe, paramos, ofegantes. O que quer que tivéssemos encontrado naquela floresta, eu sabia que nos marcaria para sempre. Decidimos que nunca mais voltaríamos ao Jalapão. Nos separamos e cada um foi para sua casa. Até hoje, nunca falamos sobre o que aconteceu naquela noite, mas em cada viagem que faço, a memória daquela luz continua a me assombrar. E a cada vez que passo por uma floresta densa, sinto um frio na barriga e uma vontade enorme de correr, porque a luz pode estar lá, esperando. E assim, meus amigos, fica aqui meu relato. Espero que isso sirva de alerta para vocês. Nem tudo que brilha é ouro. Às vezes, é melhor deixar os segredos da floresta onde estão. Oi, galera. Meu nome é Carlos e sou do município de Miracema do Tocantins. Quero contar uma experiência que vivi há alguns anos. Uma experiência que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Era uma noite tranquila e eu havia saído com meus amigos para uma pescaria no rio Tocantins. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a lua iluminava tudo com um brilho prateado. Nós montamos nosso acampamento em uma pequena clareira perto da beira do rio. Era um lugar conhecido por ser calmo, onde muitos moradores iam para relaxar e pescar. Mas naquela noite, o silêncio tinha uma sensação diferente. Depois de algumas horas de pescaria, começamos a contar histórias de terror. Um amigo, o Leandro, começou a falar sobre as almas que vagavam pelo rio. Ele contava que antigamente muitas pessoas tinham morrido afogadas naquele lugar e que em certas noites era possível ouvir seus lamentos. A gente riu, achando que era só mais uma história, mas não tínhamos ideia do que estava por vir. Por volta da meia-noite, enquanto estávamos sentados em volta da fogueira, começamos a ouvir um som estranho. Era como um sussurro, algo bem longe, quase imperceptível. Ao princípio, pensamos que era apenas o vento, mas à medida que o som se intensificava, ficou claro que não era natural. Ele parecia vir do rio. "Vocês ouviram isso?" perguntei, e todos concordaram. O clima de descontração rapidamente se transformou em tensão. O sussurro começou a se tornar mais alto, e eu sentia que algo estava errado. Foi quando o Neto, que estava mais perto do rio, se levantou e foi em direção à água. "Deve ser só uma correnteza", ele disse, mas o olhar em seu rosto dizia outra coisa. Quando ele se aproximou, um grito estridente cortou a noite.
O som era como se alguém estivesse clamando por ajuda, e não era do tipo que se esqueceria facilmente. Todos nós congelamos. A luz da fogueira tremulava e o ar parecia pesado. O Leandro olhou para mim e com a voz trêmula sussurrou: "Carlos, vamos embora daqui." Eu concordei, mas antes de conseguirmos nos mover, notamos que o Neto havia desaparecido. A preocupação rapidamente se transformou em pânico. Chamamos seu nome, mas o que recebemos em resposta foi apenas o eco daquela voz distante que parecia mais próxima do que nunca. A cada segundo que passava, o som aumentava e se tornava mais agudo, como se um coro de almas estivesse lamentando. Desesperados, decidimos voltar para a clareira, mas algo parecia nos impedir de ir. Era como se uma força invisível estivesse nos segurando. A floresta ao nosso redor parecia ganhar vida, com sombras dançando entre as árvores. A sensação de que estávamos sendo observados era inegável. O medo tomou conta de nós e, em um impulso, começamos a correr em direção à clareira. Mas, para nossa surpresa, encontramos um caminho que nunca havíamos visto. A vegetação estava mais densa e a escuridão parecia mais profunda. O som das vozes se intensificava e, a cada passo que dávamos, o pânico aumentava. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Olhei para trás e vi uma luz fraca na direção do rio, mas o Neto não estava mais lá. O desespero foi tomando conta de mim. Era como se aquele lugar tivesse se transformado em um labirinto e nós estávamos presos. Finalmente conseguimos alcançar a clareira e a luz da fogueira parecia um farol em meio à escuridão. Mas o alívio foi curto, pois quando olhei para trás, vi uma sombra se aproximando lentamente. O que era aquilo? A sombra parecia se moldar, formando uma figura humana, mas não era uma pessoa comum. Era algo mais, algo que não pertence a este mundo. Com o coração disparado, me virei e gritei para os meus amigos: "Corram!" E foi isso que fizemos. Fugimos em direção à estrada principal, sem olhar para trás. O eco das vozes continuava a nos seguir, e a sensação de que estávamos sendo observados nunca desapareceu. As luzes da cidade surgiram à distância, e finalmente sentíamos-nos seguros. Anos se passaram desde aquela noite, mas até hoje, quando passo perto do rio, sinto um frio na barriga e uma vontade imensa de correr. O que aconteceu com o Neto? Por que ouvimos aquelas vozes? Até hoje não temos resposta. Esse lugar que parecia tão pacífico se revelou um verdadeiro labirinto de mistérios. A floresta tem seus segredos, e algumas almas nunca encontram descanso. Por isso, se algum dia você decidir pescar perto do Tocantins, cuidado com o que ouvir e com quem você se encontra, porque o eco das almas perdidas pode estar mais perto do que você imagina. Nos dias seguintes, a imagem do Neto desaparecendo em meio ao sussurro das almas não me deixou em paz. Conversamos com alguns moradores mais velhos de Miracema, na esperança de entender o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Um deles, o seu João, que conhecia todas as histórias da região, nos alertou sobre a velha lenda do Lamento do Tocantins. Segundo ele, em noites de lua cheia, as almas das pessoas que morreram no rio se reúnem, e seus lamentos podem ser ouvidos por aqueles que se atreverem a se aproximar da água. Tem gente que diz que se você ouvir o lamento, é melhor se afastar, ou pode acabar atraindo a atenção de alguma dessas almas. Ele nos advertiu, enquanto sua expressão se tornava séria. Suas palavras soaram como um aviso, mas nossa curiosidade foi mais forte. Precisávamos entender o que tinha acontecido com o Neto. Um mês depois, decidimos voltar ao local da pescaria. Não sei se foi coragem ou loucura, mas a vontade de enfrentar os nossos medos era maior. Levamos lanternas, câmeras e uma garrafa de água para nos manter hidratados. No fundo, estávamos esperançosos de que o Neto apareceria, que talvez ele estivesse escondido em algum lugar.
ou que tudo não passasse de um pesadelo. Quando chegamos à clareira, a atmosfera estava estranha. O céu estava nublado e a lua mal iluminava o lugar. A fogueira ainda deixava marcas na terra e a água do rio refletia uma luz prateada que parecia dançar. O silêncio que reinava era profundo, mas um eco familiar começou a surgir, como se os sussurros do passado estivessem nos chamando. "Vamos, galera! Não podemos deixar o medo tomar conta", disse o Leandro, tentando disfarçar seu próprio receio. Fomos até a beira do rio e o som se intensificou. Agora era um lamento claro, como se alguém estivesse chorando, clamando por ajuda. Não era apenas um sussurro, mas um grito angustiante que parecia atravessar a água. Com o coração na garganta, decidimos gravar tudo com o celular. As vozes ecoavam e, por um momento, pensei que poderia reconhecer a voz do Neto. Mas quando olhei para os rostos dos meus amigos, percebi que eles também estavam assustados. A ideia de que ele poderia estar ali, em espírito, nos deixava inquietos. Então, como em um filme de terror, a água começou a borbulhar. Era como se algo estivesse se movendo sob a superfície. "Carlos, olha!" gritou a Marina, apontando para o rio. Nós congelamos, sem saber o que fazer. Uma forma pálida começou a emergir da água e o eco dos lamentos parecia se intensificar. Não era um humano, mas uma figura nebulosa, quase transparente, como se fosse feita de vapor. Sua forma estava distorcida e a luz da lua iluminava sua silhueta. Ela parecia se contorcer, como se estivesse presa em uma dança eterna de desespero. Um grito seco escapou dos meus lábios e a figura parou por um instante, encarando-nos. Um medo indescritível tomou conta de mim e, sem pensar, puxei os meus amigos para longe do rio. A figura não se moveu, mas os lamentos se transformaram em um grito coletivo que reverberava em nossos ouvidos. "Vamos embora!" eu gritei, e corremos para a clareira, nossos corações acelerados. Fugimos em direção à estrada sem olhar para trás. Ao chegarmos em casa, a imagem da figura assombrava minha mente. Conversamos sobre o que havíamos visto, mas ninguém acreditou em nossa história. O mistério do que aconteceu naquela noite e o que realmente era aquela figura continuam a nos atormentar. Desde então, nunca mais pescamos naquele lugar. O rio Tocantins, que antes era um símbolo de paz e diversão, agora é um lembrete de que alguns lugares guardam segredos que não devem ser desvendados. Se algum dia você ouvir um sussurro ou um lamento vindo do rio, lembre-se do que aconteceu conosco e tenha cuidado, porque o eco das almas perdidas pode te chamar para nunca mais voltar. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe e sou de Palmas, a capital do Tocantins. Quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu com um grupo de amigos e comigo em uma fazenda abandonada que fica a cerca de 30 quilômetros da cidade. O que vivemos naquela noite ainda me dá arrepio só de pensar. Era uma sexta-feira à noite e decidimos fazer uma visita à fazenda que havia sido palco de muitas histórias de terror na região. Dizem que a propriedade pertenceu a um fazendeiro muito rico, mas que, após a morte de sua esposa, acabou perdendo a sanidade e se trancou em casa, deixando tudo para trás. Os moradores locais falavam que o lugar era maldito e que à noite podiam ser ouvidos gritos e choros vindos de dentro da casa. Atraídos pelo mistério, nós, 4 amigos, pegamos as lanternas e partimos em direção à fazenda. O caminho era cheio de buracos, e à medida que nos aproximávamos, a atmosfera parecia mudar. O silêncio se tornava mais profundo e o ar parecia mais pesado. Assim que chegamos, a velha casa nos recebeu com suas janelas quebradas e portas rangendo. Entramos com cuidado, e o cheiro de mofo e madeira podre nos envolveu. O chão estava coberto de folhas secas e teias de aranha.
A luz das lanternas mal iluminava os cantos escuros e uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Vamos explorar, disse a Ana, e mesmo com um frio na barriga, concordei. Subimos para o andar de cima, onde os quartos estavam vazios, exceto por alguns móveis em decomposição. A cada passo, ouvíamos rangidos e sussurros que pareciam ecoar pelas paredes. É só o vento, tentamos nos convencer. Mas quando chegamos ao último quarto, o clima mudou. Havia um espelho empoeirado na parede e, ao me aproximar, senti um arrepio subir pela minha espinha. No reflexo, algo me chamou a atenção. Por um breve momento, pensei ter visto uma figura de uma mulher vestida de branco atrás de mim, mas ao me virar, não havia ninguém. Vocês viram isso? Perguntei, mas meus amigos apenas riram nervosamente. A ansiedade começou a se transformar em medo e decidimos voltar ao térreo. Ao descer, encontramos uma porta que parecia levar para o porão. Vamos dar uma olhada, sugeriu o Lucas. Mas minha intuição me dizia que era melhor não entrar. No entanto, a curiosidade falou mais alto e descemos as escadas. A escuridão era quase palpável e o cheiro de umidade e decomposição nos deixava enjoado. Quando chegamos ao fundo, encontramos uma pequena sala com paredes cobertas de símbolos estranhos e velas apagadas espalhadas pelo chão. Isso é meio macabro, comentei, mas antes que pudéssemos investigar mais, ouvimos um barulho vindo de cima. Eram passos pesados e lentos, como se alguém estivesse se aproximando. O medo tomou conta de nós e, em um impulso, começamos a subir as escadas. Mas ao chegarmos ao térreo, a porta da frente estava trancada. O que aconteceu? Nós deixamos a porta aberta, gritei, e a adrenalina disparou em nosso corpo. Tentamos forçar a saída, mas ela estava inexplicavelmente fechada. Então, a luz das lanternas começou a falhar e os sussurros voltaram, agora mais altos e angustiantes. Ajuda! Ecoava pela casa e a figura da mulher começou a aparecer em nossos reflexos. Era uma visão aterrorizante. Seu olhar vazio e seu sorriso macabro pareciam nos convidar a ficar. Desesperados, buscamos outra saída e encontramos uma janela. A luz da lua iluminava o chão e decidimos pular. Assim que aterrissamos, ouvimos um grito agonizante vindo de dentro da casa. O som era tão forte que pareciam ser nossas almas clamando por socorro. Corremos pela floresta, sem olhar para trás. Ao chegarmos a Palmas, ainda estávamos em choque. Nos dias seguintes, tentamos esquecer o que aconteceu, mas o eco dos gritos e a imagem da mulher de branco assombraram nossos sonhos. Muitos moradores da região dizem que a fazenda é um lugar amaldiçoado, onde a dor da mulher que nunca encontrou paz ainda ecoa. Se algum dia você passar por lá, lembre-se do que ouvimos. Não ignore os sussurros, pois eles podem ser o chamado das almas que não conseguiram escapar. Nos dias que se seguiram à nossa experiência aterrorizante, eu e meus amigos tentamos nos recompor. Mas a verdade é que o que vivemos na fazenda nos deixou marcas profundas. À noite, era comum ouvir sussurros que pareciam ecoar em nossas mentes, como se as almas perdidas daquela casa estivessem tentando se comunicar. Dormir se tornara um desafio. Cada sombra na parede parecia se mover, e cada estalo da casa era uma lembrança daquilo que havíamos presenciado. Um mês depois, o Lucas decidiu que precisávamos enfrentar nossos medos. Ele sugeriu que fizéssemos uma nova visita à fazenda, mas dessa vez, armados com mais coragem e um gravador. Ele queria registrar o que conseguíssemos encontrar, se é que realmente existia algo mais por trás das histórias que nos atormentavam. Apesar da resistência de alguns, acabei concordando. A curiosidade e o desejo de desmistificar aquela experiência nos atraíam. Na noite marcada, pegamos nossas lanternas, o gravador e algumas cadeiras.
Assim que chegamos, o clima estava diferente. Não havia mais estrelas no céu, e uma neblina espessa parecia envolver a fazenda como um manto sombrio. O silêncio era tão profundo que até nossos corações pareciam ecoar. Ao entrarmos na casa, a atmosfera pesada parecia ainda mais opressiva. Fomos direto para o porão, onde as velas apagadas ainda deixavam uma sensação de estranheza. O Lucas começou a gravar enquanto a Ana e o João se afastaram um pouco, buscando mais iluminação nas salas do andar de cima. Enquanto eu ficava ao lado do Lucas, ouvimos um barulho vindo da sala. O som era de algo arrastando-se, e uma onda de medo me paralisou. "Você ouviu isso?" Perguntei, já começando a sentir o coração acelerar. "Sim, vamos ver o que é", disse Lucas, e eu, mesmo contra a minha vontade, o segui. Quando entramos na sala, o que encontramos nos deixou sem palavras. Um dos móveis, uma velha cadeira de balanço, estava se movendo sozinha. A cadeira balançava lentamente como se alguém estivesse sentado ali. As luzes das lanternas piscavam e quando o Lucas apontou a câmera, ela desligou instantaneamente. "Isso não pode estar acontecendo", gritei, enquanto uma onda de desespero tomava conta de mim. O pânico começou a se espalhar entre nós. Foi nesse momento que ouvimos uma risada baixa, quase infantil, ecoando pela sala. A sensação de frio que percorria nosso corpo se intensificou. A risada parecia se aproximar, como se uma criança estivesse brincando conosco. O pavor tomou conta do Lucas, que começou a recuar, e eu, numa tentativa de acalmá-lo, o segurei. "O que está acontecendo? Precisamos sair", ele exclamou, enquanto tentava ligar novamente a lanterna. Mas assim que ele fez isso, as luzes se apagaram completamente e a escuridão se tornou impenetrável. Os sussurros aumentaram, agora parecendo gritos de desespero. Foi quando percebemos que a porta pela qual havíamos entrado estava fechada. O som da risada aumentou, misturando-se aos gritos. Sentindo que não havia mais saída, começamos a bater na porta tentando forçá-la, mas ela estava inexplicavelmente trancada. Desesperados, decidimos voltar para o porão, na esperança de encontrar uma janela que pudéssemos quebrar. Ao descer as escadas, percebi que havia algo estranho nas paredes. As marcas pareciam mãos, como se alguém tivesse tentado escapar de dentro. "Isso não é bom", pensei, mas não havia tempo para hesitar. Finalmente encontramos uma pequena janela que estava rachada. Com esforço conseguimos abri-la, e enquanto um a um nos espreitamos para fora, a risada e os gritos cessaram abruptamente. Assim que todos conseguimos sair, não olhamos para trás e corremos pela floresta. O medo nos impulsionava, e a sensação de que estávamos sendo perseguidos nunca desapareceu. Quando finalmente chegamos a Palmas, sabíamos que nunca mais voltaríamos àquela fazenda. As noites seguintes foram marcadas por pesadelos e a lembrança daquela risada infantil ecoando em nossos sonhos. Embora tentássemos viver normalmente, a sensação de que algo nos seguia nunca nos deixou. Hoje, cada vez que passo perto da fazenda, sinto um frio na espinha. O que realmente aconteceu naquela noite? Quais segredos estão enterrados nas paredes daquela casa? O mistério continua, e às vezes, quando o silêncio da noite se instala, tenho certeza de que posso ouvir uma risada ao longe, ecoando nas sombras. Se um dia você se aventurar perto daquela fazenda, lembre-se, nem todo mistério deve ser desvendado. Algumas almas preferem permanecer escondidas, e algumas histórias estão melhor guardadas na escuridão.